Olá e bem-vindos a mais uma análise a fundo do nosso futebol. Hoje vamos mergulhar de cabeça no Girabola 2025-26, onde há uma pergunta que não quer calar. Será que o Petro de Luanda consegue mesmo o feito histórico do pentacampeonato? Nos próximos minutos vamos analisar a corrida ao título, as surpresas que estão a agitar a tabela e, claro, os contrastes de uma das ligas mais vibrantes da África. Bem, para termos a noção do que está aqui em jogo, temos de olhar para trás. O Petro de Luanda não entra nesta época só como campeão, entra como tetracampeão. Estamos a falar de uma autêntica dinastia que voltou a colocar o clube como a força dominante do futebol angolano. São 4 anos no topo. A grande questão é, por quanto mais tempo? E é exatamente esta a pergunta que está na cabeça de toda a gente. Com os rivais históricos a reforçarem-se e com novas forças a aparecer, a verdade é que a hegemonia dos tricolores está, pela primeira vez em muito tempo, a ser seriamente testada. Por isso vamos a fundo nisto e ver quem é que tem argumentos para travar esta marcha vitoriosa. E quando dizemos dinastia Petro, não é mesmo um exagero. Olhem só para os números. 19 títulos no total. É muito simplesmente o clube com mais sucesso na história do Girabola. Depois de uma fase de reconstrução, o gigante do eixo viário recuperou o seu trono e, sejamos honestos, parece mais forte do que nunca. Só que um trono nunca fica muito tempo sem desafiantes, pois não? E é precisamente aqui que a história começa a ficar interessante. Vamos então olhar para a corrida pelo título. Quem são os principais opositores que sonham em roubar o quinto troféu consecutivo ao Petro? A luta, acreditem, promete ser mesmo muito renhida. Ora bem, vamos aos números, porque eles contam uma história muito curiosa. À primeira vista, o Petro lidera com 27 pontos e parece estar confortável. Mas atenção ao detalhe, o 1º de agosto e o Ilhete estão logo ali atrás com 23 pontos. E aqui está o pormenor crucial, com um jogo a menos. Esta vantagem do Petro pode de um momento para o outro desaparecer. Portanto, o cenário é este. De um lado temos o Petro com uma liderança que parece sólida, mas que é, na verdade, algo frágil. Do outro, os perseguidores a meter uma pressão constante, sabendo que têm aquela bala na agulha do jogo em atraso. Para o líder, a margem de erro é, neste momento, mínima. E quem são estes desafiantes? Bem, primeiro, o eterno rival, o 1º de agosto, um clube com um ADN de campeão que, como sabemos, nunca se dá por vencido. Depois, temos a grande surpresa dos últimos anos, o Ilhete de Benguela, que se tornou numa equipa fortíssima, especialmente difícil de bater quando joga fora. E claro, não podemos esquecer o Recreativo do Libolo, que depois de um período mais apagado, parece estar de volta à luta, com uma enorme vontade de vencer. Mas lá está, uma coisa é a teoria, outra é o que acontece dentro das 4 linhas. E é aí que entram os resultados. Vamos então olhar para os jogos mais recentes, que mostram na perfeição o quão imprevisível este campeonato consegue ser. No Girabola, já se sabe, não há vitórias antecipadas. Em janeiro, o Petro lá foi somando 2 vitórias importantes que ajudaram a reforçar a liderança, mas o resultado que realmente fez soar os alarmes e abanou a tabela foi a vitória do Luanda City sobre o Sagrada Esperança, um dos candidatos crónicos aos lugares cimeiros. E este resultado, este 3-1 do Luanda City, é o exemplo perfeito do que torna esta liga tão especial. Mostra que o fator casa, a tática certa e uma boa dose de motivação podem de facto derrubar qualquer gigante. São estas surpresas que mantêm o campeonato vivo e completamente imprevisível até ao fim. Mas nem só de golos e táticas se faz a história de um campeonato. Em dezembro, a vitória do Petro sobre o Cabo Corp ficou marcada por uma polémica de arbitragem que deu muito que falar e que até levou a uma reação oficial do próprio clube que venceu o jogo. E a prova da tensão que se vive está aqui. Olhem bem para isto. O próprio site do Petro de Luanda, mesmo depois de ter garantido os 3 pontos, não se coibiu de criticar a arbitragem, dizendo que o árbitro teve uma tarde para esquecer. Ora, quando até o vencedor critica, percebemos bem o quão alta está a pressão e o que está em jogo em cada partida. Mas para se perceber a corrida ao título, temos de perceber a liga como um todo. Por isso, vamos alargar um bocadinho a nossa análise para olharmos para os grandes contrastes do Girabola. Porque este é um campeonato de extremos, onde o brilho do sucesso e as sombras das dificuldades vivem, literalmente, lado a lado. Este gráfico nem precisa de muitas palavras para contar a sua história, pois não? É a visualização do fosso que divide a liga. Lá em cima o Petro, com 27 pontos, e lá embaixo o recém-promovido Gelson FC, com apenas 7. É uma diferença abissal que não é só desportiva. Reflete desigualdades financeiras e estruturais muito profundas que marcam o nosso futebol. A realidade do fundo da tabela é muito dura. As palavras do treinador do Gelson FC, Paulo Dias, são um autêntico soco no estômago. 3 meses de salário em atraso. Esta é a luta diária de muitos clubes, que é basicamente sobreviver na primeira divisão. E aqui entramos num paradoxo algo complexo. Por um lado, a Federação Angolana de Futebol impõe,
e, bem, garantias financeiras para que os clubes possam competir e para se evitar o cenário de desistências a meio da época. No entanto, a realidade, como o caso do Gelson nos mostra de forma tão clara, é que estas regras no papel nem sempre conseguem garantir a estabilidade no relevado. Mas, atenção, seria injusto focarmos só nas dificuldades. Há sinais de progresso muito importantes que merecem destaque. O regresso das transmissões televisivas pela ZAP, depois de um interregno de 5 anos, é uma vitória gigante para a visibilidade da Liga. A gestão das taxas de arbitragem pela ANCAF é um passo crucial para aumentar a transparência e combater a corrupção. E o aumento do limite de estrangeiros para 8 jogadores promete, claro, elevar a qualidade do espetáculo. São passos na direção certa. Então, depois de olharmos para a liderança, para os desafiantes, para as surpresas e para os contrastes, chegamos àquele momento do verdito. O pentacampeonato está praticamente entregue ao Petro ou esta história ainda tem muitos capítulos por escrever? Vamos ser diretos. O Petro de Luanda é, sem qualquer dúvida, o favorito, pela estrutura que tem, pelo plantel e pela consistência que tem mostrado. No entanto, a corrida está longe, mas mesmo longe, de estar fechada. A pressão do 1º de agosto e do Ilhete, juntamente com as surpresas que o campeonato sempre nos reserva, significa que a luta pelo título vai ser intensa. E não nos podemos esquecer de uma coisa. O Girabola não é só a luta pelo primeiro lugar. Há outra batalha, igualmente feroz e muito importante. A luta por um lugar nas competições africanas. A qualificação para a Liga dos Campeões da CAF e para a Taça da Confederação vai envolver várias equipas e promete muita emoção até à última jornada. E para terminar, deixo um desafio, uma pergunta para a vossa análise. Tirando os suspeitos do costume, o Petro, o 1º de agosto, qual é o clube que, na vossa opinião, tem potencial para ser a grande surpresa desta edição do Girabola? Quero muito saber o que pensam. Deixem as vossas opiniões aí nos comentários. Só uma nota final antes de nos despedirmos. Esta análise foi toda feita com base nos dados e informações que estavam disponíveis até ao dia 19 de janeiro de 2026. E como bem sabemos, no futebol tudo muda muito depressa. Muito obrigada por nos acompanharem, um forte abraço e até à próxima análise.